O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3. Este é o podcast Meio Campo. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Bruno Bonsante, Matias Pinto, Felipe Lobo, Leandro Stein e você que topa passar uma hora e pouco de conversa com a gente. E se você está na live ao vivo, são 7h30 e pouco, a gente... Durante a Eurocopa vai fazer um pouco mais tarde para respeitar o horário dos jogos, mas daqui a pouco tem a Copa América e a gente vai desrespeitar o horário da Copa América, que a gente tem que fazer em algum horário, mas não dá, é tanto jogo, porque aí termina o jogo da Copa América, começa o Campeonato Brasileiro, que não parou. Se você... não dá tempo não, viu, Bruno Bonsante? Sábado eu ainda quis prestigiar o futebol de várzea, que é tão caro ao nosso coração, e aí perdi o jogo da Itália... para ver a várzea, e depois volta para casa, aí tem a Série D, aí jogo às 10, jogo às 13, jogo às 16, agora relaxou? Não relaxou, tem Maringá e São José às 6h30. E se eu ligasse a TV às 9 horas, tava passando algum Juventude e alguma coisa pela Série A do Campeonato Brasileiro. O fato é que aqui a gente vai falar, tem falado, mais de Eurocopa do que de qualquer coisa, é um grande evento de seleções, muita coisa acontecendo, a primeira rodada já perto do fim, e a gente... repercutindo, conversando aqui. Não é um programa diário, mas se você é assinante do canal do Meio Campo no YouTube, pode assistir, além do nosso podcast, que é gravado aqui ao vivo, também produtos quase diários, falando com o time do Meio Campo, falando sobre o que está acontecendo nos dias de jogos da Eurocopa. Por exemplo, Bruno Bonsante, falamos na edição de sexta-feira que tinham 5 times que podiam surpreender. Virou uma piada interna. Só sobraram 2. Pelo menos um confirmou. Eles surpreenderam a gente, que esperava que eles surpreendessem os outros, mas como eles não surpreenderam os outros, eles surpreenderam a gente. Então, de alguma maneira, eles surpreenderam alguém, né? Não deixa de ser uma surpresa. Completamente errado, exatamente. É igual o cara, viu, Felipe Lobo, que uma vez no estádio ele ficava falando assim, ó, no jogo do Palmeiras: esse Munhoz é o jogador quase, vai dominar a bola, quase domina, vai lançar, quase lança, vai subir de cabeça, quase cabeceia. O Munhoz fez um puta golaço, ele falou, ó, fez um golaço, mas quase que ele erra. Tudo bem, Lobo? Salve a mim, Stein, Bonsa, Matias, todo mundo que nos ouve. Agradecer a todo mundo que tá vendo aí. Essas cornetas é o que são sempre divertidas no futebol, né? É divertido mesmo. Me lembra sempre aquela história que o Levi Coupe adora contar, né? De burro com sorte e tal, que ficava chamando ele de burro. Aí depois o cara fez o gol, aí você é burro, mas tem sorte. É um pouco essas curiosidades, né? A gente vai falar ainda dos jogos e tal, mas eu vou destacar uma cena, porque não é exatamente uma análise técnica, mas a gente falava hoje entre nós, né, lá no nosso grupo, o futebol brasileiro tem umas coisas meio insuportáveis, né? Aquele negócio do goleiro fazer cera. Os jogadores têm um comportamento que é horrível, né? Não bastasse nossa arbitragem ser ruim, nossos jogadores têm um comportamento ainda pior que a arbitragem. Mas aí hoje, seu Kylian Mbappé, putinho, porque o árbitro não parava o jogo e a França estava com a menos porque ele estava sendo atendido, entrou em campo sem autorização só para obrigar o árbitro a parar o jogo, para a França não ficar com a menos, né? E assim, eu achei um comportamento, assim, eu entendo do ponto de vista esportivo, você querer, mas tá errado, né? Não é um bom comportamento, não, para um jogador. Eu entendo, é uma questão complexa ali, né? Mas aí não é culpa do árbitro também, né? Mas só queria destacar que acontece lá às vezes também. O Mbappé, então, tá pendurado e com o nariz curvado. Não sabemos se é fratura, se vai de máscara, se vai ficar de fora da próxima rodada. Jogão na sexta-feira, França e Holanda. Matias, muito boa tarde. Boa tarde. Ou boa noite.
Boa noite, né? Já é boa noite, verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu quero a melhor atuação, na sua opinião, dessa Eurocopa até o momento. Eu não vi todos os jogos, né? Mas enfim, do que eu vi, acho que é difícil escapar da Alemanha, né? Que fez uma estreia muito boa, né, contra a Escócia, que a gente até destacava, né? A qualidade defensiva, né, da Escócia, um time que toma poucos gols, e a Alemanha não teve muita dificuldade para fazê-los, né? Foi um jogo em ritmo de treino, né? Eu gostei muito, apesar da derrota hoje, da Áustria. A Áustria não estava... assim, eu não esperava grande coisa da Áustria. Acho que fez um jogo muito bom com a França, né? Em diversos momentos complicou bastante para uma das seleções favoritas, né? Cabe lembrar que a França disputou as finais das últimas 3 competições grandes que ela disputou, né? Tipo, 2 Copas do Mundo e uma Eurocopa em 2016, né? Tirando a Euro passada, né? Então 3 de 4 finais. É um time que tem um elenco muito profundo também. Então acho que a Áustria me chamou a atenção nessa fase de grupos. Acho que pode ser um fiel da balança aí nesse grupo. Jogou bem, de fato, pode surpreender. De fato, jogou bem. É um time que, sei lá, time prático, né? Time prático. Time, a gente está acostumado a chamar de vertical, talvez, não sei, um time que resolve bem, resolve rápido sua posse de bola, um time que acaba, né, a gente olha e sente um time ofensivo e bem organizado. Jogos do dia, e eu vou chamar a Leandro Stein para a gente começar a conversa da agenda da Eurocopa. Hoje, Romênia 3, Ucrânia 0, no horário matinal. Ucrânia, os jogadores entraram amarrados na própria bandeira do país. Achei uma imagem bonita, uma das imagens dessa Eurocopa, mas em campo a Ucrânia deixou a desejar. A Romênia fez um jogaço. Bélgica e Eslováquia, tem aquela coisa, né? Eu escrevi no nosso grupo de conversa de fazer pauta, o Lukaku não é mais aquele, né? O Lukaku tá durão, tá atrapalhando o time. De fato, já, né, muito erro técnico do Lukaku, mas não tem jeito, né? Pôs 2 na rede. Uma tava um ombro na frente, a outra o juiz, um lance discutível. O fato é que ficou 1-0, festa da Eslováquia. E Áustria 0, França 1, um jogo interessante pelo quanto o time da Áustria conseguiu fazer da jogo. O time da França não ficou à vontade em boa parte da partida. É contigo, Leandro Stein. Um abraço para você. Que tal o jogo matinal? Romênia 3, Ucrânia 0. A gente não colocou a Romênia como, né, talvez fosse o time menos falado do ponto de vista técnico antes da Eurocopa começar, mas agora a gente já pode começar a considerar uma Romênia fazendo 4 jogos nessa Eurocopa, indo para a segunda fase, então a gente tem que olhar com mais carinho. Boa noite, e é exatamente isso, né? A Romênia, assim, muitas vezes quando a gente vai fazer essa análise pré-competição, além da gente analisar a forma dos times, além de analisar a história recente, uma coisa que naturalmente acaba sendo uma baliza para avaliação são os jogadores e o desempenho dos jogadores nos clubes, né? E quando a gente pega e olha, por exemplo, a seleção da Romênia, quem que é o destaque nos clubes? Um zagueiro que é reserva no Tottenham, que seria o Dragusin, foi muito bem nesse jogo, né? Assim, merece o destaque, mas não está necessariamente na primeira prateleira. Ou então os pontas que foram bem no acesso do Parma, lateral do Raio Vallecano, não tem necessariamente um grande destaque do futebol romeno atualmente, assim, atuando em grande nível na Europa, diferentemente do que acontece na Ucrânia, né? Porque a Ucrânia tem artilheiro do Campeonato Espanhol, tem jogador do Chelsea comprado por dezenas de milhões de euros, tem outro jogador muito bem no Girona, enfim, tem jogador de Premier League, jogador que é liderança de time que briga por título de Premier League, o goleiro que disputou a temporada quase inteira da Champions pelo Real Madrid, pelo campeão. Então existe uma diferença de expectativa clara ali, e até por aquilo que a Ucrânia fez em mata-matas recentes, né? Pensando as disputas de repescagem, pensando até no que a Ucrânia fez
ali nas eliminatórias da Euro, num grupo que era muito difícil, né, que tinha o confronto com Inglaterra e Itália, mas dentro de campo, dentro daquilo que poderia propor, a Ucrânia não foi o time que se imaginava, né? A Ucrânia foi um time que fez pouco com a posse de bola, e até acho que a maneira como o jogo acabou se desenrolando foi favorável à Romênia e contra a Ucrânia, porque a Ucrânia não pôde, por exemplo, explorar profundidade dos seus dois pontas, né? Que seria uma das armas do Dovbyk, que acabou, enfim, não sendo tão acessado assim, acabou sendo um grande problema. Enquanto isso, a Romênia teve uma postura de time que sabia jogar a Eurocopa, né? E aí você pegar a maneira como o time forçou os erros, a maneira como o time arriscou chutes de fora da área, a maneira como o time, enfim, tentou criar e tentou aproveitar as oportunidades, a Romênia tem méritos por isso. O Stanciu merece todos os elogios, né? Porque é um jogador que já no guia, assim, se a gente errou muita coisa no guia, uma coisa que a gente acertou foi elogiá-lo como um diferencial técnico dessa Romênia, né? E é um cara, um camisa 10 com características específicas, e é um cara que passa fora do radar, porque na Europa as principais passagens dele foram em clubes da República Tcheca, né? Ele teve um bom momento no Slavia Praga, mas é um cara que rodou pela Ásia, passou pela China, agora joga na Arábia Saudita. Não é um cara que está tão no radar e acabou marcando aquele golaço. O Lunin prejudicou, né? Não tem como falar já na saída de bola, e algo que a gente já tinha falado na Champions. Uma hora o Lunin vai tomar esse gol olímpico, e está todo mundo arriscando esse escanteio fechado contra ele, e quase hoje o Stanciu aproveitou. E no final do primeiro tempo eu fiquei com uma impressão de que a Ucrânia ela tinha confiança das viradas que ela conseguiu na repescagem. E especialmente no segundo gol da Romênia, isso quebra as pernas, né? E aí o Lunin foi mal assim, no gesto técnico para tentar fazer a defesa, e a partir disso só deu Romênia. A Romênia acabou. Gostei também do lado direito da Romênia, né? Com o Hatiu e com o Denizman. Foram dois bons jogadores nesse jogo, e todos os méritos da Romênia por conquistar essa vitória, por trazer uma luz a essa geração e por mostrar talentos, né? Assim, são jogadores que acho que podem até pleitear por algumas transferências. Um jogador que, por exemplo, eu gostei bastante também, acho que pode ser um cara para um time médio, um time maior, é o Draguz, o atacante, né? Que é o menos falado das possibilidades de comando do ataque, mas vinha de uma boa temporada na Turquia, né? Até por isso acabou ganhando a concorrência ali do Ali Bek, do George Puskas. Acaba sendo um destaque. É uma Romênia que, assim, pela maneira como comemorou depois do jogo, né? Pela maneira como festejou, dá para perceber assim, a importância dessa vitória pelo contexto da seleção e até pelo contexto da competição, né? A gente sabe que uma Eurocopa com terceiros colocados passando, uma vitória por 3-0 logo na estreia, pode contar bastante. E a Romênia quebrou 2 tabus hoje, né? Porque ela não vencia um jogo de Eurocopa desde a fase de grupos da edição de 2000, né? Quando estava num grupo muito casca, né? Com Inglaterra e Alemanha, e além de Portugal, e venceu os ingleses justamente na última rodada, garantindo a classificação para a segunda fase, né, quando foi depois eliminada pela Itália, né, e naquela ocasião os gols foram marcados pelo Kivu, pelo Monteanu e pelo Ganea, né. Eu até fui puxar a escalação para ver se o Hagi tinha jogado essa partida, e não, né, até por conta da presença do filho dele hoje em campo, né? E o outro tabu é que ela não vencia a Ucrânia desde 2003, né? 3 anos depois, tinha vencido os 3 primeiros confrontos, né? Na história, né? Desde que a Ucrânia se independizou, né? Com o fim da União Soviética, perdeu os 3 seguintes e agora venceu, né? Então tá 4 vitórias para a Romênia contra 3 da Ucrânia no confronto histórico, só que esse foi o primeiro jogo por uma competição oficial, né? Porque os outros foram amistosos ou jogos pelo torneio internacional do Chipre. O filho do Hagi ou o filho do Bebeto? Filho do Hagi. Nem precisamos assistir muito, né? Não. Também eu facilitei para você.
Mateus. Filho do Raj, só uma curiosidade, ele é nascido na Turquia, né? Ele nasceu em Istambul, na passagem do Raj pelo Galatasaray, que, assim, pós-Copa de 94, é o auge dele, aquele Galatasaray que acaba sendo campeão da Copa da UEFA, né? No jogo do almoço, no jogo do Jornal Hoje, gente, a TV aberta é a TV aberta, a gente sabe como é. A TV aberta não vai transmitir jogo porque, como disse um especialista em televisão, é a ditadura da audiência. Gente, a ditadura, se a gente for levar a ditadura de audiência sem curadoria de programação, coloca a gente gritando uma na cara da outra do meio-dia à meia-noite, e da meia-noite ao meio-dia a gente coloca pastor. Pronto. Vai dar audiência. Tem que ter curadoria, gente. O que é importante tem que ser mostrado também. Não pode ser só dar audiência. Sinceramente, gente, caguei pro dar audiência. É importante, claro que é importante, mas não é ditadura da audiência. A audiência não pode ser comparado com uma ditadura de costumes. O fato é que eu entendo que a Globo prefira o Jornal Hoje a Bélgica e a Eslováquia. Já não tem a mesma compreensão do Sport TV. Eles não podem, né? Então, mas não podem porque não pagaram. Poderiam ter investido, poderiam ter pagado. No caso da UEFA, foi a UEFA que quis dividir os direitos, né? A Globo quis comprar, aí a UEFA quis que tivesse 2 transmissões, né? Eu acho que a UEFA, assim, aí eu tô chutando, tá? Eu acho que a UEFA imaginou que isso podia acontecer, de ter uma emissora que não transmitisse de forma aberta os jogos e, né, deixasse só na TV fechada, porque a Globo queria os 2, né? Então ela dividiu os direitos e assim ela garante que pelo menos metade vai estar sempre disponível, né? Inclusive até a final vai estar dividida, né? Mas foi a UEFA que decidiu não ter exclusividade dessa vez, não foi a Globo que não quis ter a exclusividade. E vai ser assim na Copa de 26 também, o que é um problema porque a UEFA e a FIFA talvez pensem nos provedores de internet europeus, e aqui no Brasil é diferente. Eu tive que almoçar, fui comer no segundo tempo de França e Áustria. Para achar um bar passando o jogo na Cazé TV já foi difícil. E a que estava passando estava travando sem parar. Eu tive que pôr o meu celular, estava com 3 minutos na frente o jogo, porque a TV fica parando. E a gente tem... Enfim, não é fácil. Não tem sido fácil para quem quer acompanhar um jogo de boa e não é muito fritão nessa coisa de direito de TV e tudo mais. Eu acho que tem que ter um Sport TV ou uma ESPN transmitindo. Pelo menos. Bélgica e Eslováquia fizeram uma partida legal, eu gostei da partida. O Kevin De Bruyne jogando muito bem, o Lukaku tomando muita decisão errada, atrapalhando um pouco, mas o time da Bélgica passou boa parte da partida no campo de ataque, pressionando, fustigando, chegou a fazer 2 gols, que nada. O VAR interrompeu as comemorações e deu à Eslováquia uma vitória muito festejada. Bruno Bonsante é quem vai falar com a gente sobre o quão devemos estar preocupados com essa seleção belga, que já não é de hoje, tem vacilado nas grandes competições. A última Copa do Mundo da Bélgica foi ruim e começa a Eurocopa com um resultado ruim. Primeiro, só um pitacozinho entre o TV e streaming. Eu sinto muito que a gente passou de uma tecnologia para uma tecnologia pior, por enquanto, né? A galera diz que é avanço tecnológico, não, é internet, gente. É a mesma coisa que existe há 40 anos, é só que estão passando televisão. Só que a minha internet, como a do bar, ela também oscila muito mais do que o meu sinal de TV. Então, muitos jogos eles ficam travados, eles ficam com a imagem toda ruim e tal. Esse avanço tecnológico a gente ainda não teve, né? Para ter a boa transmissão de jogos de televisão, de futebol pela internet. A TV ainda é mais estável e mais confiável nesse sentido. Assim, eu não me preocupo. A questão com a Bélgica é um pouco difícil porque ela passou por um processo, né, bem turbulento, assim, né? Porque a tal da geração dourada, ela não é que ela morreu, ainda tem expoentes nesse time, mas eles estão mais velhos e não houve uma renovação à altura. Ao mesmo tempo, no trabalho do Domenico Tedesco, até chegar à Eurocopa, foi muito bom e mostrou uma Bélgica forte, uma Bélgica competitiva. Ao mesmo tempo, ela perdeu a estreia para a Eslováquia, o que é uma grande zebra, considerando os jogadores que estão nos 2 times. Ao mesmo tempo, a Bélgica acho que fez um bom jogo, né?
porque, assim, principalmente no segundo tempo, amassou a Eslováquia de uma maneira avassaladora. Teve momentos ali em que ficou muito tempo recuperando a bola, nem só no campo de ataque, mas recuperando a bola perto da área da Eslováquia, criando chances perigosas. Teve os 2 gols que foram anulados, dá até para dizer, talvez corretamente, mas por questão de detalhe poderia não ter sido, né? Então, acho que foi uma Bélgica que mostrou futebol bom, né? Talvez não futebol para ganhar a Eurocopa, mas mostrou bom futebol nesse jogo contra a Eslováquia e perdeu porque, às vezes, isso acontece, né? Uma bola foi cortada em cima da linha. Teve o Lukaku, assim, outros dias também. Eu sei que é legal usar o Lukaku, eu não sei porquê, mas a galera parece gostar, mas ele em outros dias colocaria a bola para dentro em algumas das oportunidades que ele teve. Então, acho que foi um dia ruim para a Bélgica, foi um dia que as coisas deram errado para a Bélgica, mas dentro dos parâmetros nos quais a Bélgica chegou à Eurocopa, né, não com os parâmetros da geração anterior ou com os parâmetros de uma Copa horrível em 2022, por exemplo, mas para os parâmetros do trabalho do Tedesco, que sofreu a primeira derrota em 16 partidas nesse jogo, eu não me preocupo com a atuação da Bélgica. Acho que o resultado foi obviamente ruim, mas a Bélgica mostrou um bom futebol. Essa que foi apenas a segunda vitória da seleção eslovaca após a separação, né, da Tchecoslováquia ali na virada dos anos 80 para os anos 90 na Euro, né? A outra vitória tinha sido na Euro de 2016, quando bateu a Rússia na fase de grupos e classificou como a melhor terceira colocada naquela ocasião, depois sendo eliminada pela Alemanha. E eu achei uma curiosidade interessante, né, que 3 jogadores que estavam entre os 11 titulares hoje nasceram na antiga Tchecoslováquia, né, ainda quando fazia, né, o país, era o mesmo país com a sua vizinha Tchequia, né, e os 3 jogam em posições defensivas, né, o goleiro Dubravka, o lateral Perarik e o meio-campo Kuka. E é curioso porque era mais ou menos essa divisão, né, de tarefas da geração tchecoslovaca que foi campeã da Euro em 1976, né, no qual os eslovacos, em sua maioria, eram jogadores mais defensivos e os tchecos eram mais ofensivos, como o Panenka, né, que acho que foi o grande nome daquele time. E sobre esse jogo, só para dar uns destaquezinhos da Eslováquia, assim, uma é que, principalmente no primeiro tempo, né, deu para sentir do trabalho do Calzona um pouco que o Sarri faz, especialmente no trabalho de recuperação, enfim, a maneira como o time marcou muito bem, forçou erro da Bélgica ali no primeiro tempo. Gostei muito assim da postura sem bola da Eslováquia no primeiro tempo, merece muitos elogios. E aí, individualmente, o Lobotka fez uma senhora partida no meio-campo, né? E é um meio-campo experiente da Eslováquia, com Duda e com Kuka ao lado do Lobotka, e, enfim, jogou o fino nesse jogo, até para ajudar nesse trabalho sem a bola também. E a defesa se comportou muito bem, né? E assim, é uma defesa que a gente já tinha elogiado, especialmente por ter possibilidades entre os zagueiros, e o Ranko, para mim, na lateral esquerda, fez uma partida muito boa, né? Teve até a bola que ele acaba salvando em cima da linha e tomando a joelhada logo depois. Assim, no segundo tempo, em que a Bélgica até demandava mais da Eslováquia, achei uma postura assim, bastante agressiva da Eslováquia na marcação, né? Bastante valente ali para tentar segurar o resultado da maneira que fosse. Quase escapou por N questões, né, por gol impedido, por gol anulado, mas enfim, é um resultado que recompensa também esse espírito competitivo que o time demonstrou no segundo tempo, quando as coisas pareciam ruir. Um abraço para o Leonardo Braga, de Paraisópolis, Nico Rodrigues. Confesso que me incomoda essa competição para ver quem tem o pai mais rico que se instaurou no futebol brasileiro. Olha, Nico, no fim do programa a gente tem uns minutinhos, a gente pode falar sobre isso. Um abraço para você. Matheus Cremonese, o melhor pós-euro é aqui. Obrigado, Matheus. A gente também acha, viu? Maiara Mendes, um abraço para você. Saudações de uma botafoguense de Duque de Caxias. Valeu, Maiara. Délios Fernandes, um abraço para você. Renan Ramon Flores, Cecília Madeira.
Uma versão noturna, exclamação. Agora a gente veio de noite sem fazer muito alarde. Renato Macchiuti também está aqui com a gente. Ele acha que França e Inglaterra decepcionaram para o tanto de favoritismo que possui. O próximo assunto é França, então quem discordar já pega a palavra. Fabito Moino, um abraço. Quero mandar um abraço para o Carlos Giraldelli, que já tá pidão, né? O Carlos Giraldelli, ele quer a camisa branca da França. Tá bom, espetáculo, viu? Você me dá a azul, eu te dou a branca. A gente troca isso no Natal. Um beijo para você. Maurício de Castro, comentem sobre essa... realmente, o Dudu, a história do Dudu tá né? As pessoas querem falar sobre. Eduardo Stalin, um beijo para você. João Felipe, bastante gente ao vivo conosco. A gente está perto do fim da primeira fase, da primeira rodada. O Bruno Bonsante e a Áustria, que tem, de fato, tem um jeito de jogar, né? Dá para perceber que é um time com começo, meio e fim. É muito ingrato você estrear contra a França, mas eu imagino que o vestiário da Áustria tenha sido positivo. A conversa pós-jogo tenha sido uma conversa positiva. A Áustria tem perspectiva. E quanto à França, que tal para você? A gente sabe que estreia é sempre um jogo diferente, mas está certa a indignação do nosso ouvinte? A França dá para chamar de decepção ou é um pouco menos que isso? Então, eu dei risada porque essa é a França do Deschamps. Essa é a França campeã do mundo, né? Assim, a França joga desse jeito. Assim, a gente criticou várias vezes, inclusive quando estava ganhando, que é um time que não faz os olhos brilhar, nunca, né? E a mesma coisa, inclusive, vale para a Inglaterra, né? Que fez um jogo controlado contra a Sérvia, um jogo chato, e que essa é a Inglaterra também, é um time de toque de bola lento, que não ataca tanto, né? Não acelera tanto, que prefere controlar, e a França é a mesma coisa. Por isso que eu não me decepcionei com a estreia da França, porque essa é a mesma França que eu assisto há 8 anos. É extremamente eficaz, né? Funcionou muito bem em várias competições internacionais, porque a França tem o melhor elenco do futebol de seleções. Inclusive, as notícias estão saindo agora, o repórter da RMC Sports colocou no Twitter que o Mbappé não precisará de cirurgia, então pode até jogar na sexta-feira. Então tem esse desfalque, talvez ele tenha, acho que ainda vamos esperar confirmar, mas a informação mais recente. Mas é uma França que é muito talentosa, então ela permite que você tenha um jogo coletivo desse jeito. A gente já falou disso várias vezes, né? Acho que o Deschamps tem méritos, como ele monta o time, como ele organiza o time, como ele conduz as campanhas da França, mas é esse o futebol da França. Às vezes é um pouquinho melhor, às vezes é um pouquinho pior, mas nunca é um time que faz os olhos brilharem. Nesse jogo, por exemplo, contra a Áustria, você teve alguns momentos ali, mais até alguns momentos do Mbappé, que teve alguma faísca, né, principalmente no lance do gol contra, que ele faz uma boa jogada pela direita, tem a arrancada, que ele fica na cara do goleiro e manda para fora, que é um gol que raramente ele perde, mas também teve, né, o ato me surpreendeu ter saído tanto sangue de uma cara de pau, né? Mas enfim, ele fez aquilo ali no fim do jogo, amarelo, ácido. Mas foi, né? Assim, desculpa, gente. O cara claramente ele entrou no jogo. O árbitro não paralisou o jogo, a França estava com a menos, ele entrou para paralisar o jogo. Foi só isso que ele fez. Foi claramente isso. Mas assim, o gol, assim, acho que a Áustria ela tem muito a lamentar, inclusive porque o gol que saiu, né? Acho que precisamos comentar, foi um gol super bizarro, né? Eu ainda não tenho muita certeza do que o Wöber estava tentando fazer ali, né? Corpo meio torto, ele cabeceia para trás, mas o corpo dele não tá para trás, então ele poderia ter cabeceado para frente, mas enfim, foi um lance muito estranho ali do gol contra. Mas... Digamos que John Textor fez pipi, né? No software. Não foi uma ação, não sei qual é o termo que ele estava usando, né? Mas foi uma ação... Deficiente. Isso, exatamente. Então tem que dar uma olhada aí. Mas sobre o que você falou da Áustria, é interessante de você ver que os jogadores já conhecem o sistema, né? Que é uma coisa que a gente falou na sexta-feira. É uma seleção que é treinada pelo pai espiritual do projeto da Red Bull, né, o cara que instaurou todos os conceitos ali, os métodos e tal, e aí o estilo de jogo dos times da Red Bull bebem muito da fonte do Rangnick,
e ele está treinando um time que tem vários jogadores que passaram por esse modelo, por esse sistema, seja no Salzburg, seja no RB Leipzig. Então, as ideias, assim, o futebol internacional, o futebol de seleções, ele é muito estranho. E é por isso, inclusive, que as melhores seleções da Europa, por exemplo, como a Alemanha, como a Inglaterra e a França, elas fazem um jogo muito mais controlado e mais seguro, porque é difícil você também fazer algo muito sofisticado. Então, quando você tem uma combinação que gera um certo atalho, que seria o Rangnick com jogadores que já conhecem o estilo do Rangnick, você dá um passo à frente muito rapidamente, porque outras seleções têm mais dificuldade de desenvolver ideias. Na KTO, inclusive, que é a nossa parceira do podcast Meio Campo, hoje França e Inglaterra estão empatadas para ser campeã. O KTO está pagando R$ 4,90 para cada uma. Se você apostar hoje, recolhe lá se você acertar. Logo atrás, com 5,8, 5,80, Alemanha. E logo atrás, Portugal 7,40, Espanha 7,60. Com a diferença de que Portugal não estreou ainda. Então esse 7,40 amanhã já pode cair para 11, vai saber, ou pode cair para 7,10, porque não sabemos como será a participação portuguesa na estreia. Amanhã tem Portugal contra a Tchequia, às 16 horas no Sport TV. Em Leipzig. Em Leipzig, e Turquia e Geórgia às 13 horas, aonde? Dortmund. Em Dortmund. Esse vai ser uma copada. Vai ser uma copada, ainda que não vai ser a maior, né? Porque se a Turquia jogar em Berlim, aí a gente vai ver. Aí vocês vão ver o que é bom pra tosse. Mas... Imagina um Turquia e Croácia em Berlim. A maior colônia, né? É a maior colônia turca fora da Turquia, né? exatamente. Fora da Turquia, né? Alguns confrontos de torcida a gente ainda tem expectativa de ver. Até o momento, uma Eurocopa com muito mais imagens festivas do que imagens problemáticas, e tomara que assim continue. A gente sabe que não tem como fazer um evento desse tamanho sem algum tipo de distúrbio, algum tipo de descontrole. Em algum momento vai ter, mas que seja tudo dentro de uma suavidade. Assim, mas não sobre brigas nem nada disso, nada de violência, mas... tá rolando vários relatos de desorganização, né, da Eurocopa. De ônibus lotado, sem sinalização, de umas coisas meio jogadas assim na organização, né, da entrada e saída de torcedores e chegada de torcedores ao estádio, que não é alemão, né? Não sei. Vai contra, né, a imagem que o próprio país vende, né? Vocês não lembram de 2014, quando a Alemanha ganhou a Copa do Mundo, que a Alemanha era a coisa mais organizada de todos os tempos? Tô confuso. Se a gente comparar com 2006 foi muito elogiada pela organização, né? Em termos fora de campo, assim, né? Quer dizer, fora de campo ainda teve uma questão de corrupção lá que teve que responder depois. Mas, digo, organização de logística e tudo foi bem elogiado em 2006. Até virou um parâmetro em termos de organização nesse sentido. Agora, só para essa coisa da França, né? A França, a gente falou... Das coisas que a gente acertou, a gente falou sobre os que podem surpreender, e a gente esperava que surpreendesse o público e surpreendeu a gente. Mas a França foi no ponto, né? A gente esperava um time bom e chato. Porque a França é isso. A França é um time... Porque, assim, é a imagem e semelhança do Deschamps. É a imagem... E o segundo tempo da França, eu não sei se... Eu nem torço pra França, não é nem esse o caso, mas assistir ao jogo é irritante. É irritante, porque a França parece que ela abdica de jogar, ela senta no resultado e fica esperando lá. E fica gastando tempo. E é uma coisa assim que você fala, não tem por que fazer isso, né? Porque uma coisa é, se você tá jogando contra um adversário de peso, eu entendo até fazer isso, porque você tenta se precaver. Mas a França, não sei, me parece uma coisa entranhada já nesse time da França, né? De tal forma que acho que o Deschamps nem precisa pedir pro time fazer isso, porque ele naturalmente... já meio que se coloca lá. E eu nem acho que essa coisa, o time é covarde. É que o time se acostumou a jogar desse jeito e funciona, né? É um time muito eficiente, ninguém pode negar que seja eficiente. Mas é duro, né? Porque se a gente lembrar mesmo, até o Miguel Oliveira lembrou de Deschamps e Southgate, aparentemente só dá certo quando estão se enfrentando. O jogo da Copa
a Inglaterra jogou melhor que a França, né? Se a gente lembrar, em termos de qualidade de futebol, aquele jogo a Inglaterra foi melhor. Mas a França acabou sendo mais eficiente, o Kane perdeu pênalti, tudo aquilo. Mas, assim, infelizmente, pra gente que tá assistindo, né, foi um jogo... A França tornou o jogo mais chato do que foi. O jogo só foi bom por causa da Áustria, né? E só um elogio rápido nesse jogo, que é preciso. Assim, para ter algum elogio para a França também, Kanté, né? Kanté, assim, né? Todas as dúvidas se ele ia conseguir render isso, né? Até por aquilo que foi o fim da passagem dele pelo Chelsea, que já estava em queda física, pela ida ao futebol saudita, e monstro, né? O velho monstro de sempre, aquela recuperação que ele faz contra o Wimmer, que além de ser um ponta rápido, é um cara que na juventude era campeão de levantamento de peso. O Kanté não deu nem margem para o jogo de corpo, né? Pegou a bola de uma maneira limpa, muito bonita. E aí do outro lado da Áustria também, para ter um destaque individual, o Seiwald, que é um desses jogadores, né, do Salzburg, desses caras que conhecem tão bem a escola, e é um cara que não vai ficar por muito tempo lá mais, então foi bom vê-lo num jogo grande de Eurocopa, porque ele deve pintar numa liga maior em breve. E uma crítica à arbitragem, aí já retomando um pouco o jogo da Bélgica, O árbitro. eu adorei... é rapidinho. A arbitragem do jogo contra a Bélgica, eu acho o gol da Bélgica foi mal anulado, a tecnologia é ótima, mas o uso foi estúpido. Porque, assim, a tecnologia é boa para saber se bateu ou não na mão, legal. Mas ali, o fato de ter batido não significa que é falta, né? O futebol não é basquete, que se bater no pé, né? Tem que parar, né? Enfim. A gente tem que a regra não diz isso. Então, eu achei que ali é um lance interpretativo. Eu achei que a interpretação do árbitro foi horrível. Então, assim, eu fiquei pensando, no Brasil, a gente sempre critica isso, né? A tecnologia existe... É boa, mas o uso dela foi ruim. Então eu só queria fazer essa ressalva que também é importante. Já que a gente tá no momento, cada um fazendo uma ressalva positiva aqui. Ressalva positiva. Falei um monte aqui eu fico ressentido. Fiquei puto de na Copa do Catar, a maneira como o Sport TV transmitiu os jogos, mas colocou equipes que estavam abaixo do evento, equipes despreparadas, equipes que não fizeram nada antes, foram contratadas para a Copa do Mundo. E dessa vez a Sport TV não está, me ressinto disso. Eu acho que a transmissão da Sport TV é deficiente, de fato, pelos motivos que o Lobo explicou aqui também. A gente conversou um pouquinho sobre isso, mas o fato é que hoje o jogo vespertino é bom. O Canedo está com boas companhias. Eu espero que o Canedo continue longe da baixaria, porque ele sabe de bola. E Canedo mais Rafa Oliveira. Transmissão boa. E o Marcos Alves Puxa também, vida. do ponta de lança, Sim. Muito bom também. Não, três craques, Porra. foi fantástico. Foi muito bom, transmissão muito boa. Só para que não pareça também que a gente só critica, né? É bom a gente constar. Maguelada aqui, o Cauê Nunes. Uma pergunta, Xavi Simons não é um tiquinho superestimado? Eu prefiro o tiquinho, Cauê. Um abraço, bom jogador. Gostaram dessa? É que assim, é difícil falar de superestimado com o jogador de 21 anos, né? Ele é muito jovem verdade. ainda, então ninguém sabe o que ele é ainda. Ele era hypado na época de categoria de base, aí ele se reergueu quando ele foi pro PSV e pro Leipzig, ele jogou nas 2 últimas temporadas, ele jogou muita bola, e esse jogo ele não correspondeu, assim, nessa estreia da Holanda ele foi mal. Acho que ele é hypado, acho que ele é hypado por conta da base, mas acho que superestimado, de fato, não tem como... Quase no Barcelona, né? E depois foi pro PSG. Talvez se esperasse que ele fosse um super craque. E ele é um bom jogador, né? Mas ele é bom jogador. Ele não é que ele é uma decepção, tal. Eu acho que ele é bom. É que ele não é o super craque, né? O meu irmão Carlos Giraldelli tá aqui, viu, Felipe Lobo? Falando que ele disse que eu devo uma camisa pra ele desde 2018. Se você me achar um link da porra da camisa do Panamá branca, eu compro pra você, mas eu não achei, não existe essa camisa pra comprar. Aqui no Panamá. No Panamá, e quem roda o mundo atrás de camisa e de livro não sou eu, é o senhor. Mas uma vez eu fiz um trabalho pro Carlos, viu, Lobo? Gente jornalista, tudo, né? Aí eu entregava o texto pro cliente, o cliente devolvia. Eu entregava, o cara devolvia. Nunca tava bom. Aí eu fui pessoalmente falar com o cara, e o cara fez assim com a mão. É que a gente tá buscando fez um hang loose, assim, a gente queria um texto mais hypado. E até hoje eu não sei o que ele queria dizer com o texto mais hypado. Mas hoje a gente já entendeu melhor o que é o hype, né? Foi bem usada a palavra pelo Leandro Stein.
Vamos embora de Eurocopa, gente? Na sexta-feira, no nosso próximo episódio do podcast, já vai ter começado a Copa América, com um jogo só, Argentina e Canadá, que abre na quinta-feira a competição. Na sexta-feira tem Peru e Chile, e depois a gente depois começa a ter mais de um jogo por dia, até que a grande seleção brasileira, dona de 5 títulos mundiais, às 22 horas enfrenta a Costa Rica. Não sei se em Fort Lauderdale, se em Oklahoma, se em North Dakota ou no Nebraska. Mas num campo reduzido. Mas certamente num campo apertado, exíguo, encaixotados pelo regulamento que a Conmebol, enfim, vai entender, né? A Conmebol não tem boca pra nada também. Os Estados Unidos vai falar, o campo vai ser assim e beleza. Os caras abaixam a cabeça. Não, mas assim... É brincadeira. A gente teve, né, em um espaço de 2 anos, né, uma Copa América Centenário jogada nos Estados Unidos e uma final de Libertadores jogada na Espanha, assim, né? Enfim... Ficaremos atentos a esse detalhe da Copa América, né? Como vão se comportar os times que precisam mais usar o lado do campo, precisam de mais velocidade, como é que os times que são mais defensivos vão conseguir se comportar. Muda o jogo, cara. São 5 metros para cada, 5 metros de linha de fundo e 4 metros de lado. É bastante coisa, muda o jogo. O Leandro Amin, o Brasil estreia em Inglewood. Não conheço. Que é não ali... conheço. Eu não conheço. Barcelona? Não conheço. Los Angeles, né? Vai ficar próximo do aeroporto, né? SoFi Stadium, né? SoFi Stadium. O Brasil deveria se hospedar em Los Gatos, por superstição do Tetra. Que, inclusive, hoje faz 30 anos que começou a Copa do Mundo. A Copa, em 17 de junho de 94. Eu sempre recomendo o 30 for 30, da ESPN, o 17 de junho, que foi um dia que aconteceu de tudo. Aconteceu de tudo. Quem não sabe, né? Foi a perseguição ao do OJ, final da NBA e começo da Copa. E a passeata do New York Rangers, campeão depois de 1000 anos no hockey. Da Stanley Cup. Ô, Bruno Bonsante, falando em não ter boca pra nada, o Dudu, atleta do Palmeiras, tem historicamente uma dificuldade de tomar decisões na carreira, de cuidar da vida de um jeito mais claro. Não é a primeira ocorrência na carreira dele em que ele fala uma coisa para um time, fala outra coisa para outro time e espera a merda acontecer. Aliás, foi assim que ele foi jogar no Palmeiras, né? Ele tinha uma palavra com o Corinthians pagou do próprio bolso o visto para ele entrar nos Estados Unidos para jogar a Florida Cup pelo Corinthians, e esse dinheiro, o Dudu, com o visto para entrar nos Estados Unidos, foi para o Brasil assinar com o Palmeiras. Ele é muito confuso, ele tem muita dificuldade de tomar decisões assim, e de ser claro com todas as partes dos negócios. Que rebu, né? Desde sábado até agora, um pouquinho antes da gente entrar no ar, ele fez a postagem na rede social, finalmente se pronunciou, quer continuar no Palmeiras, não se sabe em quais circunstâncias, se o Abel está contente com isso, certamente a Leila não está, o Cruzeiro está possesso. Queria uma palavra sua. Assim, o fato inicial de tudo isso, eu acho que é um pouco pessoal, assim, como lidar com ídolos do tamanho do Dudu. A minha opinião em relação a isso, e vale para todos, é que esse tipo de ídolo você só vende ou dispensa ou não renova contrato quando o cara não quer, quando o cara quer ir embora, né? Senão você tenta dar um jeito de manter o cara no time, porque são jogadores que representam mais do que só o que ele está jogando naquele momento. E eu acho que isso importa. E eu acho que o Dudu, para mim, ele atingiu esse patamar no Palmeiras. Só que a questão é que ele queria ir embora. E aí, ele pediu para ir. E aí eu acho que o Palmeiras estava também certo em dizer, tá bom, se ele quer ir, ele é um jogador de 32 anos que tá voltando agora de uma lesão de longo prazo, tem uma proposta boa do Cruzeiro para contratá-lo, o salário do cara é gigantesco, o time do Palmeiras, assim, na prática, já meio que superou o Dudu, né, porque já tá jogando sem ele há muito tempo, conquistou o Campeonato Brasileiro. Então, acho que não tem porquê também eu convencer o Dudu a ficar se ele quer ir. E aí, depois disso, até aí, show. O problema é que aí começa uma avalanche de erros de processo, né? A começar, vamos começar com o Observatório da Imprensa, que é assim, é por isso que você não anuncia a contratação antes de assinar contrato, gente.
E assim, e aí não é a imprensa que fez isso, foi o próprio Cruzeiro, né? Mas é que a imprensa também gosta de noticiar a contratação antes de o contrato estar assinado. Mas aí o Cruzeiro, o Alexandre Matos, que foi o cara que contratou o Dudu pro Palmeiras, né? Que trancou no quarto de hotel e whatever, o Cruzeiro anuncia antes do contrato estar fechado, antes do contrato estar assinado. E é um erro não forçado, né? É um erro não forçado do Cruzeiro. Tênis. Por que você vai fazer isso? Por que você vai fazer isso num sábado se não está assinado? Espera assinar e publica no domingo, já dá na mesma, ou na segunda-feira. Só que aí, depois que isso acontece, por algum motivo, o Dudu volta atrás. E aí eu realmente não consigo entender qual que é o motivo, porque ele não gostou da repercussão da saída dele com a maior parte da torcida, mas ele não imaginava que ia ser essa repercussão, e além disso, ele acha que ao dar uma meia volta, ao recuar e voltar, ele vai preservar a imagem dele agora, depois de ter dito que vai sair, né? Então ele acaba se manchando 2 vezes seguidas, né? Se ele acha que... Eu não acho que ele ter saído, pedido para sair para o Cruzeiro, nesse momento da carreira dele, mancharia a imagem dele no Palmeiras. Acho que outros torcedores, eu vou ter que concordar, são menos razoáveis do que eu, pode ser que isso aconteça. Mas eu acho que seria uma saída normal, assim, acontece. Mas agora ele acaba ficando e manchando a imagem ao mesmo tempo. Então é uma bagunça gigantesca, né, essa história, mas eu acho que tem muito a ver com a questão de processos mesmo de contratação. Acho que isso é importante de ser ressaltado, e com uma falta ali de assessoria em torno do Dudu, né? Assim, claramente o Dudu não é QI 250, sabe? Mas as pessoas em volta dele deveriam ter conduzido esse processo muito melhor, né? Se ele não consegue, acho que foi uma falha muito grande, e eu gostaria de entender realmente o que levou ele a voltar atrás, tipo, 10 horas depois dele dar o ok pro Cruzeiro. Eu apostaria que tem a ver com a reunião com alguns amigos dele, né? Que por acaso são da torcida organizada. Pode ser, mas ainda assim, né? Me parece que tem a ver com isso, assim. Agora, eu acho que os torcedores, enfim, os amigos dele aí que o ajudaram a se convencer que sair era uma roubada, acho que eles acabaram fazendo mal pro Palmeiras, porque eu acho que a proposta era, assim, irrecusável pro Palmeiras também. Do ponto de vista do Palmeiras, de negócio, de renovação, como você falou, Bonsa, ele já, em campo, ele já tinha sido substituído. Não é que ele não vai fazer falta, ele é um ótimo jogador, ele fez diferença e provavelmente, se voltando a jogar, vai ser útil ainda. Mas a proposta era um jogador que tem contrato até fim de 2025 e recebe, só que tem um salário que é o mais alto do elenco, não tá jogando. Você não sabe em que condição ele vai voltar. É muito possível que ele volte e tenha um ótimo nível, tal, mas ele teve uma lesão que é séria, e tem um salário alto, recebe uma proposta para ir pro Cruzeiro ganhando mais. Enfim, eu acho que o Palmeiras faria a renovação que ele vai ter que fazer em relação ao Dudu, e tinha facilitado a vida do Palmeiras em não precisar passar por esse desgaste da saída do Dudu, que seria um problema, né? E aí acho que o Cruzeiro estava resolvendo um problema do Palmeiras. E do ponto de vista do Cruzeiro, eu acho uma roubadaça. Uma roubadaça pelo seguinte: eu acho o Dudu ótimo jogador. Se ele viesse por valores menores do que ele ganha no Palmeiras, seria ótima contratação pro Cruzeiro. Mas os valores que se falaram, e aí é difícil de saber quanto exatamente seria, mas se falou em 4 milhões de euros pelo Dudu. 4 milhões de euros pelo Dudu é uma loucura. É um jogador de 32 anos, gente. Sim. Eu acho que o Cruzeiro, se esses eram os termos, um salário maior do que o do Palmeiras, que é um salário alto, é um dos maiores do Brasil. Contrato de 4 anos com opção de 1/5. E pagando 4 milhões de euros, se não dando certo, pro Cruzeiro é ótimo. É muito bom. O negócio era muito ruim pro Cruzeiro e muito bom pro Palmeiras.
Isso é proposta para o Dudu de 5 anos atrás, né? Não é proposta para o Dudu de hoje. Um Dudu de 27 anos, putz, valeria Sim. isso tranquilamente. Agora, nós estamos falando de 32, voltando de lesão. E tem esse aspecto. Mas mostra também, né, como o Cruzeiro tá um pouco perdido, né? Porque até, tipo, tá trocando o pneu com o carro em movimento, né? Porque, enfim, a SAF foi comprada no meio da temporada, precisava, né, de uma contratação de impacto, enfim. O Dudu tem um passado com o Cruzeiro, se bem que parte da torcida não gostou da forma como ele comemorou o gol que sacramentou o rebaixamento do clube em 2019, né? Mas seria um nome para mostrar, né? Porque o Cruzeiro tem feito uma movimentação interessante no mercado, né? Nessa intertemporada, mas são várias promessas, não é nenhum jogador já pronto, né? Como é o caso do Dudu, que também tem essa desconfiança, né? Porque a gente não sabe em que nível ele vai voltar depois dessa lesão e também de todo o investimento que o Palmeiras fez, né? E tem aqui um comentário do João Felipe Coelho sobre o texto do Danilo Lavieri do UOL criticando a Leila no caso do Dudu, e eu não li o texto, mas eu vi ele dando essa opinião no Twitter, né, de que estaria tratando o Dudu de um jeito mais frio, mas, gente, assim, ele pediu para sair, né? Eu acho que, sim, essa crítica ela pode se aplicar em relação a como dirigentes lidam com ídolos de vez em quando o cara não quer ir embora, quando o cara não ele quer ficar, mas aí você fala, não, mas não posso te dar o salário porque você não está mais contribuindo como você contribuía antes, você tem que ir embora por causa de uma questão financeira, blá, blá. Beleza, isso é um caso que eu concordaria com a crítica. Nesse caso, ele pediu para sair. E aí, beleza, ele mudou de ideia. Só que eu acho que também tem a maneira de fazer isso, né? Ele mudou de ideia, como disse o Lou, depois de uma reunião organizada. Ele não se pronunciou até hoje. Se ele tivesse, tipo, soltado desde o começo, né? Se ele tivesse soltado na hora, tipo, olha, eu queria ir, mas eu pensei que era o negócio certo, mas eu acho que não é hora de sair ainda. Porque um negócio mais assim, essa bomba explodiu, né? Na sexta-feira, né? Teve sábado. E foi tudo e tudo por bastidores, né? Até agora. Então, assim, eu acho que eu não consigo culpar a Leila por ter aceitado a proposta e uma vez aceitado, falado, olha, Dudu, a gente tá com tudo certo aqui, a gente, né? Você ia, agora você não vai mais, mas tipo, como assim? Né? Eu não culpo a Leila por isso, não. Aliás, a entrevista da Leila pro Sport TV hoje de manhã, ela, para quem não viu, eu recomendo procurar no site do GE, tem lá. Inclusive eles separaram esse vídeo porque ela deu uma entrevista. Ela foi muito incisiva e muito clara, assim, não é sempre que a gente tem muitos elogios para Leila, mas eu acho que nesse caso a postura dela foi perfeita. Ela contou exatamente, foi o Dudu que veio pra gente, pediu para sair. A gente consultou aqui internamente, entendeu que era uma proposta que a gente não podia segurar o jogador, sendo que era uma proposta muito boa para ele, muito boa pro Palmeiras, enfim, e aí depois ela conta, eu fiquei sabendo depois que foi o Dudu que procurou o Cruzeiro, mas isso eu não sei o que a equipe do Dudu chegou para mim dizendo que tinha uma proposta. E a gente negociou. E todo mundo aceitou. No sábado, o Cruzeiro anunciou, e eu também concordo que foi um erro ter anunciado, anunciou depois que o Dudu mandou o ok para ele do contrato. O Cruzeiro mandou a proposta, o Palmeiras aceitou a proposta, o Cruzeiro mandou o contrato pro Dudu, o Dudu deu ok, um ok verbal, né? No caso, WhatsApp, não sei como é que foi pelo WhatsApp que ele deu ok, mas deu a palavra dele, né? Ok, aceito. E depois voltou atrás. Por isso, inclusive, que ela fala, eu espero que ele mantenha a palavra. E pra mim ele tá vendido. A Leila foi muito incisiva. E aí até perguntaram, mas e se ele, né, resolver que vai ficar, decidir não ir? Ele falou, não, se ele decidir não ir, a gente vai cumprir o contrato com ele até 2025, mas já falou, não vou dar aumento de salário e a gente não vai renovar o contrato dele. Aí ele fica até o fim de 2025 e vai sair depois disso. Então, assim, eu acho que o Dudu comprou uma briga enorme que ele não precisava. Primeiro com a torcida do Cruzeiro, que inclusive o Cruzeiro divulgou um comunicado dizendo que desistiu, esse negócio não vai atrás mais, quer que tenha jogadores que tenham vontade verdadeiramente de estar lá. O verdadeiramente em caixa alta, né? Verdadeiramente em caixa alta. E agora ele comprou uma briga com a torcida do Palmeiras, porque assim, tudo bem, ele é ídolo,
Mas ele comprou uma briga que agora não é favas contadas que vai ficar tudo bem também. Inclusive, primeira crise. Inclusive dentro do clube, assim, eu acho que pro Abel agora você vai ter que galgar um pouquinho aí. Porque não é... E aí tem uma história de que ele não se sentiu prestigiado. Você me desculpe, um cara do tamanho dele, você entra em campo e joga, entendeu? Ele tem bola pra isso, então... Eu acho que ficou uma situação pra ele muito ruim. E eu acho que é ruim pro Palmeiras também, viu? Porque vai ficar com um jogador que ganha bem, ganha um salário alto, e nessa situação que é ruim, né? É ruim pra todo mundo. Ô Lobo, eu acho o seguinte, já faz algum tempo que essa diretoria do Palmeiras, né? Esse Palmeiras, diretoria de futebol do Palmeiras, não costuma tomar decisões precipitadas. É uma diretoria que tem sido, né? Eu acho que é um padrão de comportamento. E a maior prova de que o Palmeiras estava fazendo um bom negócio pelos valores econômicos, vendo Dudu, é esse comportamento do Palmeiras. A Leila fala, não, o Palmeiras queria vender. Por quê? Basicamente, fazer uma conta bem de padaria, esses 4 milhões de euros pagam os salários do Dudu nesses 10 meses que ele não jogou. Então é como se o Palmeiras estivesse sendo reembolsado por passar 10 meses tratando de um jogador e pagando um jogador em dia, e um salário caríssimo, né? Enquanto esse jogador estava fora de campo. Não vai mais acontecer, mas de fato a gente vai ter que esperar para ver o quanto esse Dudu, pós-polêmica, vai se enquadrar no time do Abel, se é verdade o que tanta gente fala, que o Dudu, um dos argumentos do Dudu para querer sair do Palmeiras é que ele não se sentia à vontade com o Abel, que ele não gosta da maneira do Abel trabalhar, né? Como é que vai ser esse trâmite? Eu não dou de certeza que o Dudu vai voltar e ser titular e jogar com o tempo que ele imagina que possa ter e que o futebol dele, que a história dele no clube vai dar. Mas isso a gente vai ter que ver com o tempo. Só para ficar uma coisa do Cruzeiro, Yamin, pro Cruzeiro, bom mesmo, até como o Nico Rodrigues colocou aqui, bom mesmo foi manter o Matheus Pereira. Isso era muito importante pro Cruzeiro. Esse sim, você tinha que fazer todo o esforço possível e imaginável, porque ele é o craque do Cruzeiro, ele faz diferença. Esse esforço para manter o Matheus Pereira tinha que ser feito. Então, assim, fazer esse esforço pelo Dudu eu acho meio incompreensível. Pro Matheus Pereira é totalmente compreensível. Tem que manter o cara, porque é ele que tá resolvendo pro Cruzeiro. Agora que o Cruzeiro entrou numa boa fase, tem muito a ver com o Matheus Pereira. Então, pro Cruzeiro foi uma ótima. Manteve o Matheus Pereira e não trouxe o Dudu pagando mais do que hoje ele vale. Matias Pinto, beijo e abraço. Tem campeão novo na Colômbia. Isso, depois de 75 anos de espera, o Atlético... Repita. 75 anos de espera, o Atlético Bucaramanga finalmente sagrou-se campeão colombiano. Mais um clube confirmado na Libertadores do ano que vem, ao lado de San Antonio Bulu, do Libertad e do Estudiantes de La Plata, né? Todos já campeões do primeiro semestre no futebol sul-americano. Ganhou a Apertura numa final contra o Independiente Santa Fé, ganhou o primeiro jogo em Bucaramanga por 1-0. O Santa Fé saiu na frente logo no começo, no El Campín, com o gol do ex-jogador do Bahia, né, o Hugo Rodallega, que empatou no placar global. O Atlético Bucaramanga virou para 2-1, tinha 2 gols de vantagem, né, somando os 2 jogos, mas o Santa Fé virou novamente, o último gol já nos acréscimos, levando a decisão para as penalidades, no qual brilhou a estrela do goleiro Aldair Quintana, né, que durante muito tempo foi reserva do Atlético Nacional, jogou a Libertadores do ano passado pelo Deportivo Pereira, clube que também tem uma trajetória parecida com a do Atlético Bucaramanga, né? Teve uma espera muito longa, né, para enfim sagrar-se campeão colombiano, e agora, né, tem o seu melhor momento na carreira. E outro destaque também é o Fabián Sambuesa, meio argentino, que já está há muito tempo na Colômbia, passou por Deportivo Cali, pelo Júnior Barranquilla, onde foi campeão colombiano, vice-campeão da Sul-Americana, também passou pelo Santa Fé na temporada passada, inclusive
jogava no adversário dessa final e foi, né, o meia criador desse time, né, inclusive dando uma das assistências para gols no sábado passado, que foi um jogaço, né? E destaque dessa final também é que a maioria dos jogadores em campo eram colombianos, né? A exceção do Sambuesa do lado do Bucaramanga e do zagueiro Marcelo Ortiz do lado do Santa Fé. Bucaramanga que é treinado, né, pelo histórico goleiro venezuelano Rafael Dudamel. Lembrando que Bucaramanga é uma cidade muito próxima da fronteira com a Venezuela, tem uma relação cultural, né, de intercâmbio com o país vizinho. Beijo, Leandro Stein. Até sexta. Deixar o Mate falar que o Dudamel ganhou, é o segundo título que ele ganha do colombiano, né? Isso é legal, ele tinha sido campeão à frente do Deportivo Cali. Só uma palhinha de algo que a gente não falou e que é uma boa história que me interessa muito, vai ser esse início do Nuri Sahin como técnico do Borussia Dortmund, né? Foi uma semana conturbada para o Borussia Dortmund com a saída do Terzic, um tanto quanto inesperada, né? Assim, não que ele tivesse um trabalho tão impecável como a gente até discutiu no pós-final da Champions, mas foi uma saída meio repentina. Mats Hummels também saiu depois de uma temporada estupenda, mas exatamente por conta de ruídos internos, e esta aposta no Sahin me parece muito interessante, porque ele é bastante elogiado, assim, desde antes de chegar no Dortmund, né? Ele era técnico do Antalyaspor, que agora o Alex treina, e ele foi procurado para ser assistente, meio vendo ele como uma possibilidade para assumir o time no futuro, já assume agora, tem uma grande história no clube, né, especialmente naquela época de bicampeonato alemão com o Klopp, foi um cara importantíssimo e vai conduzir esse trabalho agora, vai ser uma das boas histórias da próxima temporada. Valeu, gente. Beijo, Felipe Lobo. Um beijo para vocês, e só para ressaltar algo muito importante, porque muita gente pediu que ele está voltando, né, Matias? Ah, sim. Ele está voltando. Então acho que é bom a gente espalhar uma notícia dessa, porque as pessoas estavam esperando. Teremos... O podcast mais esperado sobre futebol sul-americano está com dias contados para voltar. Isso, 72 horas, viu? Teremos gravação na quinta-feira do Conexão Sudaca, fazendo um guia da Copa América também, fazendo um balanço do primeiro semestre do futebol sul-americano de clubes, enfim. Então, estamos voltando. E também acabei de ver aqui que comentou o Lucas Nepomuceno, né? O Nepopop. Boa final, Nepopop. Do Café Belgrado. Então, para quem, né, gosta também da bola laranja, daqui a pouco, né, podemos ter aí mais um título do Boston Celtics. Acho que pela primeira vez na história o 3-0 vai virar 4-3. Ok. Durma com essa. Beijo, Bruno Bonsante. Inclusive, o perfil do Dallas Mavericks chamou a galera para todo mundo colocar a foto do Luka Doncic com óculos de sol e o fone de ouvido. Então, você entra nas replies lá do perfil do Dallas Mavericks, só tem Luka Doncic inteiro, assim, para esse jogo de agora. Eu não sei. Como torcedor do Lakers, espero que você esteja certo, viu, Leandro e a mim. Até sexta-feira. Se Deus quiser e Ele há de querer. Um beijo a todo mundo, boa Eurocopa, boa Copa América, bom Campeonato Brasileiro, bom Sub-20, bom Sub-17, bom Pré-Olímpico Sub-18, bom Pré-Olímpico Sub-40. É muita competição na nossa vida, tem muita coisa pra gente assistir. Não dá pra assistir tudo, o mundo é mais água do que a gente pode beber, mas o que a gente não consegue assistir, a gente depois conecta o que a gente gosta de ouvir, por exemplo, Conexão Sudaca, que não só de futebol versa. É um podcast, para quem não conhece, bem antigo, dos primeiros anos da Central 3, que fala sobre futebol, sim, mas sobre todo o arcabouço cultural. E aí você pode falar de música, pode falar de cultura de rua, pode falar de literatura, de muita coisa, porque o nosso continente é muito, muito grande. Eu me recordo, Matias, de certa vez ir para a Argentina e estava estourada uma música do Rick Martin. Rick Martin, já contei essa história. Você já contou, eu já ouvi bastante. Pois é. Aí quando eu cheguei no... ouvintes, e a música do Rick Martin, legalzinha a música e tal, assim, amor, abraça-me, não sei, não vou lembrar a música, musiquinha de amor. Cheguei no Brasil, a mesma música começou a tocar em inglês. Por quê? Né? Por quê? Porque a gente muitas vezes não se liga
na cultura sul-americana, hispânica e tudo mais, a gente tem um distanciamento, e o Conexão Sudaca existe para diminuir essa distância. Valeu, gente. Beijo. Até sexta-feira.